Fala pessoal do Stream Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato e vim trazer análise de mais um show da WWE. Hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no Friday Night SmackDown de ontem, um programa que foi gravado, portanto muitos de vocês já devem ter visto, assim como eu, alguns spoilers antes do show e terem ficado um pouco chateados, assim como eu fiquei. Mas esse é o grande problema aí dos shows que são gravados. A gente acaba sabendo dos resultados anteriormente e eu particularmente nunca gostei de saber de spoilers antes de assistir ao show. Acho que perde um pouco a emoção, aquela questão de saber na hora o que está acontecendo. Esse programa foi realizado na cidade de Manchester, em Londres, e com a WWE, quando costuma ir para lá, aproveita para gravar o SmackDown aí também próximo aí do Monday Night Raw. Então pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho aí para receber todas as notificações quando eu postar vídeos aqui no canal. E compartilhe aí com seus amigos aí para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E deixa o like aí para fortalecer também o nosso trabalho, ajuda bastante. E antes de iniciar aqui a análise do show, eu gostaria de dar uma satisfação a vocês aí, meus inscritos. Alguns de vocês aí comentaram que estavam esperando a análise do Raw. Eu confesso que eu estou realmente sumido aqui do canal, mas tem uma justificativa para isso. Antigamente eu trabalhava, não sei, muitos de vocês não devem saber, mas eu sou jornalista e o meu ganha-pão é o meu trabalho principal. Eu trabalho em assessoria de imprensa, eu sou assessor de imprensa. E a agência que eu trabalhava anteriormente, eu fazia o trabalho todo home office, ou seja, trabalhando de casa. Então eu tinha bastante tempo para poder fazer e gravar as análises, acordava um pouquinho mais tarde também, que me permitia assistir aos shows. Então eu agora passei a trabalhar no começo agora de outubro em uma agência presencialmente, então tem que dar expediente em horário comercial. Então o tempo para poder fazer essas análises também ficou bastante escassa, assim como o tempo para poder produzir as notícias do dia, que eu sempre fazia no final da tarde. Vocês devem, que acessam lá o meu Instagram, estão acostumados a eu compartilhar essas notícias para que vocês possam acessar o blog. Então essas duas coisas têm tido alterações, mas como eu falei, por conta do trabalho, não é porque eu tô desanimado com o blog, tô desanimado com o canal do YouTube, muito pelo contrário. Eu tento a todo instante trazer aí um conteúdo novo para vocês, um conteúdo bacana, e eu vou fazer mais esforços para poder gravar aqui vídeos com mais frequência, mas eu não vou prometer, justamente por conta dessa correria. Essas semanas em particular têm sido bastante corridas, mas assim que possível, sempre que eu puder, eu vou trazer aqui pelo menos comentários sobre a WWE, sobre os pay-per-views, as apostas. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos à análise desse show. Nós tivemos de início a presença aí do King Corbin, que foi fazer uma promo aí sobre o Roman Reigns, dizer aos fãs o que ele pensa do Roman Reigns. No início ele foi simpático, falou do Roman Reigns, de tudo que o Roman Reigns havia feito na carreira até então, ter sido main event da WrestleMania por 4 vezes seguidas, ter vencido aí o Undertaker, ter vencido a leucemia mais uma vez. O Baron Corbin fez questão de citar que não lembra de nenhum outro lutador que tenha conseguido tal feito. Isso achei legal da parte do Baron Corbin, apesar aí do lado rio dele. Mas depois ele aproveitou para falar que os testículos do Big Dog, exatamente isso, estavam pequenos. E não só isso, mas ele colocou lá no telão do show aquele cachorrão que aparece na entrada do Roman Reigns. Ele colocou aquele cachorrão latindo como um chihuahua, né? Como um cachorrinho de voz fina, falando que esse atualmente era o Roman Reigns. Um Roman Reigns que não tinha mais tesão por lutar, um Roman Reigns que não tinha mais ambições na sua carreira e que não é um Roman Reigns que não queria mais ser campeão, não queria ter que arcar com essa responsabilidade. Sim, foi um discurso bastante forte por parte do King Corbin, mas em partes verdade. Eu já vou gravar um vídeo aí em breve falando sobre o que eu acho que está acontecendo com o Roman Reigns, mas eu acho que desde que o Roman Reigns voltou da sua leucemia, a WWE tem tido um pouco de receio em utilizá-lo, né? De tentá-lo colocar de novo por um título universal, pelo um WWE Championship que agora, pelo título universal que agora é o título que está no SmackDown com The Finn. Então a WWE tem tido medo de utilizar
o Roman Reigns. Não sei se por questão de arranhar a imagem ou de não querer fazer com que os fãs odeiem o Roman Reigns como odiavam antigamente, porque tudo era dado ao Roman Reigns, tudo era muito forçado, tudo era colocado goela abaixo dos fãs. Então eu acho que a WWE tá tendo um pouco de receio, até um pouco lento, porque o Roman Reigns tem feito algumas rivalidades, mas nada por título, uma coisa pequena, ele ganha os combates, aí perde outros, sabe? Então, em parte, o Baron Corbin tem razão sim, mas evidentemente que a culpa é da WWE. Acho que o Roman tá em forma física muito boa, como sempre esteve, lutando em alto nível. Então é mais a WWE querer que o Roman Reigns volte aí ao cenário principal, que ele tem todas as condições para isso. E depois dessa promo do Roman Reigns, nós tivemos um combate. Esse é o combate aí que eu já tinha visto os spoilers antes, mas infelizmente faz parte do jogo, né, meus amigos? E nós tivemos o New Day, o Big E junto do Kofi Kingston lutando aí contra o Revival. E como eu já havia visto anteriormente, o Revival perdeu o seu cinturão para o New Day, que mais uma vez em sua carreira a Stable sagrou-se pela 7ª vez campeã de tag na WWE. Um título muito, não vamos dizer que seja merecido, aliás, que não seja merecido, evidentemente que é merecido, mas eu acho que foi muito mais para dar um afago aí no Kofi Kingston por conta do terrível mês que ele passou no mês passado, perdendo seu título da WWE para o Brock Lesnar daquela maneira ridícula, para não dizer outras palavras aqui. Então esse título eu encarei mais como um afago da WWE, uma passada na mão de cabeça do Kofi do que qualquer outra coisa. Porque o Revival é uma grande tag team e para mim não merecia perder esse cinturão dessa maneira tão rápida. Se fosse perder, que fosse aí num outro pay-per-view, mas não num Friday Night SmackDown gravado, em que todos antes do show praticamente já sabiam do resultado dessa luta. Então, para mim, acabou ficando sem nenhuma emoção, porque eu já sabia que os dois iriam ganhar, mas eu assisti o combate. Foi um combate legal, bacana, não dá pra dizer que não. Os quatro, na verdade, são ótimos lutadores, entregam sempre um bom combate. E mais uma vez o New Day como campeão. Vamos ver como é que vai ser esse reinado do New Day agora sem o Xavier, que está machucado. E posteriormente nós íamos ter um combate aí do Heavy Machinery, o Otis e o Tucker iriam lutar, a gente não sabia com quem que eles iam lutar, mas quando eles estavam no ringue esperando a entrada aí dos seus adversários, eles foram atacados aí pelo grupo Imperium do NXT UK, o programa NXT britânico. Se você não assiste, é um programa muito legal, assim como a Brand Amarela, é um programa que passa aí no WWE Network, para fortalecer aí os wrestlers britânicos. Só tem wrestlers britânicos lutando neste programa. E nada mais justo do que a gente estar em Londres, no Reino Unido, os lutadores aí do NXT UK, os membros do Imperium, indo lá atacar o Heavy Machinery. E nisso nós tivemos aí o New Day, que foi tentar ajudar o Heavy Machinery, e outros membros do SmackDown, que conseguiram expulsar os lutadores do NXT UK. Mas fica aí legal, né? A WWE permitir que os wrestlers do NXT UK participem de uma edição do SmackDown, até para que as pessoas o conheçam e queiram assistir os shows. É preciso que a WWE trabalhe melhor essa propaganda interna dos seus shows. Eu acho que a vinda do SmackDown, tanto no Raw quanto no SmackDown, estão fazendo que as pessoas se interessem mais pelo programa do NXT, o que eu acho muito legal. Então, meus amigos, e aí sim, nós tivemos um combate depois disso, que foi entre o campeão intercontinental Shinsuke Nakamura, lutando ao lado do Cesaro, contra o Short Gable, Short G, como vocês quiserem se referir, e o Mustafa Ali, né, ou somente Ali. Esse combate foi vencido aí pelo Nakamura e pelo Cesaro, claro e evidentemente com a ajuda aí do Sami Zayn, que distraiu o Ali e permitiu aí que o Nakamura ganhasse esse combate aí para o seu time. Há de destacar que nós tivemos a presença no ringue, da rampa, vamos dizer assim, do Daniel Bryan, que foi convidado pelo Sami Zayn. O Sami Zayn que chegou para o Daniel Bryan e falou: vá até o ringue e veja o que nós podemos fazer por você, para você ver como é que funciona o nosso trabalho. O Daniel Bryan ainda em dúvidas de se vai aceitar ou não essa parceria aí com o Shinsuke Nakamura
e com o Sami Zayn. Mas pelas notícias que eu ando lendo, muito provavelmente o Daniel Bryan não vai aceitar esse convite e vai entrar em rivalidade tanto com o Sami Zayn contra o Nakamura, e pode acabar tirando o título aí do japonês muito em breve. Vamos acompanhar. Então nós tivemos o regresso aí da Sasha Banks, da chefona Sasha Banks ao ringue. Ela que não entrava em ringue desde o Hell in a Cell, quando ela lutou, fez aquele ótimo combate com a Becky Lynch, um combate histórico, por assim dizer. E a Sasha voltando aí ao ringue, acompanhada aí da sua melhor amiga, a campeã do SmackDown, Bayley, que foi aí aos comentários ao lado do Michael Cole e do Corey Graves. Esse combate foi contra a Nikki Cross e acabou com a vitória. Uma vitória muito... vamos dizer assim, uma vitória dominadora aí da Sasha Banks, mostrando que está em ótima forma e não perdeu a mão, como sempre, a chefona muito bem, vencendo aí com seu finalizador. Apesar aí das tentativas da carismática Nikki Cross aí, que nós podemos esquecer que ela é britânica, e foi bastante aplaudida aí pelo público local. Provavelmente a Nikki Cross, depois aí desse Survivor Series, deva entrar em rivalidade novamente com a Bayley pelo título do SmackDown feminino. E depois desse combate nós tivemos um segmento bastante assustador aí no backstage. Era o Sami Zayn conversando com o Daniel Bryan e o Sami Zayn querendo uma resposta naquele momento do Daniel Bryan se ele iria ou não aceitar a parceria com o Sami Zayn e com o Nakamura. E esse combate... E o Sami Zayn querendo uma resposta ali na hora do Daniel Bryan se ele iria ou não integrar o grupo, quando, para surpresa ou não de todos, o The Fiend, o demônio The Fiend, apareceu por trás e atacou o Daniel Bryan com seu Mandible Claw, o mesmo golpe que ele utilizou para ganhar o título do Seth Rollins no Survivor Series. Bom, a WWE insiste em colocar o The Fiend para fazer esses ataques, é muito legal ter a presença do The Fiend aos shows, mas, poxa, precisa de virar chave, né? A gente tem visto aí o The Fiend fazendo esses mesmos ataques diversas vezes, só trocando aí as superstars que estão sofrendo. E, poxa, coloca o The Fiend pra ir lá ser coroado como novo campeão, dá a ele uma festa macabra, dá espaço para que ele possa se desenvolver, ter ainda mais apelo do público ou promar. Vamos ver o que o The Fiend sabe falar. Fala alguma coisa? Ele é só um demônio? Como é que é isso? Então, e eu senti falta da presença aí do The Fiend comemorando o seu título, né? Se for uma passagem aí de 1 minuto só atacando o Daniel Bryan para um campeão mundial, a WWE precisa colocá-lo mais em ação. Espero que o reinado do The Fiend não se resuma somente a esses ataques surpresas, porque senão vai ficar muito chato e vai fazer com que os fãs peguem bode aí do The Fiend, que é uma das melhores coisas que a WWE fez recentemente, mas como tudo que é muito bom na WWE, ela arruma um jeito de estragar. Então espero que não seja aí o caso do The Fiend, que a gente possa ter o The Fiend realmente presente aos shows do SmackDown, mas lutando nos pay-per-views, defendendo seu título aí nos programas, sendo um campeão presente, assim como foi o seu antecessor, o Seth Rollins. E depois desse ataque brutal aí do The Fiend, nós tivemos a presença aí do Tyson Fury, que ganhou aí na Crown Jewel do Braun Strowman após dar um KO Punch no Monstro Entre Homens. E ele esteve lá para meio que se despedir aí do universo WWE. Ele estava, lembrar que ele é nascido em Manchester, a cidade onde foi realizada a edição desse SmackDown. Ele foi, portanto, saudar aí o público e também dar um adeus, porque nós não teremos, pelo menos aqui no futuro próximo, a presença novamente do Tyson Fury nos rings, o que eu acho que é bem compreensível dada a performance sofrível que ele teve aí no Crown Jewel, como eu comentei. Se você não assistiu, inclusive, volta aí nos nossos vídeos que tem análise de tudo que eu achei aí do Crown Jewel. Mas então ele foi mais para despedir aí dos fãs. O Braun Strowman também foi ao ringue falando assim: o Monstro Entre Homens falando, se você me queria, aqui estou. Mas os dois aí se abraçaram, deram as mãos. O Braun Strowman deixou até aberto aí uma possível parceria de um combate de tag entre os dois, mas nada certo, nada foi falado quando vai ser isso e se vai acontecer. O que eu acho muito difícil, pessoal, porque o Tyson Fury mostrou muita dificuldade aí no wrestling, é muito compreensível. O cara é campeão mundial de boxe, lutou anos e anos no boxe, um cara espetacular, muito carismático, não tem como falar isso do Tyson Fury. Mas o Gypsy King, como ele é conhecido,
não teria muita carreira, não teria uma carreira longa aí no wrestling. E acho que nem o objetivo dele, ele quer voltar aí ao boxe, quer novos desafios no boxe, que é a área dele. Mas ele não deixou de ganhar os 15 milhões de dólares para poder participar desse Crown Jewel. É bom frisar isso. Então, depois desse segmento aí do Tyson Fury, nós tivemos a presença aí da Sonya Deville e da Mandy Rose, as Fire and Desire, contra a Dana Brooke e a Carmella. Esse combate valia a... Quem vencesse esse combate já faria parte do time feminino do SmackDown para o Survivor Series. Então, um combate importante que valia aí quem ganhasse faria parte aí do time do SmackDown, do time da Brand Azul para o Survivor Series, que dessa vez, é bom frisar, contará com as estrelas do NXT. E nós tivemos a vitória aí surpreendentemente da Dana Brooke e da Carmella. A Dana Brooke, que há pouco tempo estava ofuscada e esquecida no Monday Night Raw, anos e anos aí à sombra aí do Titus O'Neil, do Apollo Crews, trabalhando como uma secretária. E a Dana Brooke voltando agora, a WWE dando espaço para a Dana Brooke, para que ela possa reconstruir a sua carreira e retomar a sua carreira, o que eu achei legal. A gente via a Dana Brooke aí atuando como uma jobber, atuando como uma figura de humor, e agora ela ao lado da Carmella. Carmella que já teve grande destaque aí num passado recente, já como campeã aí do Money in the Bank por 2 vezes. Então, eu achei legal essa vitória aí da Dana Brooke, principalmente pela Dana Brooke. E as duas, então, a Dana e a Carmella, vão fazer parte aí do time SmackDown feminino. E é isso que eu acho legal da gente ter essas brands fixas, é que esses lutadores de low card, mid card, podem ter espaço para fazer esses combates, né? A gente tem visto aí essa presença aí desses superstars, e é bom, tava até esquecendo, aproveitando desse espaço aí desses lutadores de mid card e low card, é que no segmento aí anterior que eu falei do Tyson Fury e do Braun Strowman, nós tivemos a presença aí do B-Team, né? Do Curtis Axel e do Bo Dallas. Então são lutadores que, com essa Wild Card Rule, a gente não podia vê-los em ação. A gente vê os mesmos superstars, Roman Reigns, Drew McIntyre nos 2 shows. Então essa separação das brands faz com que a gente tenha mais outros lutadores podendo ter a oportunidade de aparecer, o que eu acho muito legal. Então nós chegamos ao evento principal da noite, o combate aguardado aí entre o King Corbin contra o cachorrão Roman Reigns. Esse combate foi um combate rápido, mas que o Baron Corbin dominou em sua grande parte, falando várias vezes que o fogo aí do Roman Reigns havia cessado. Mas esse combate que a princípio o Roman Reigns estava conseguindo reverter e iria conseguir ganhar foi posto por água abaixo, porque o Dolph Ziggler e o Robert Roode estiveram em ringue para atrapalhar a vida do Roman Reigns. Quando o Roman Reigns iria aplicar o Spear no King Corbin, ele foi atrapalhado aí pelo Dolph Ziggler e possibilitando que o Baron Corbin conseguisse aplicar o seu End of Days e terminar o show vencendo o Roman Reigns. Sobre o Roman Reigns eu já comentei no início o que eu penso do King Corbin. É um reinado, assim, para não dizer outras palavras, pífio. É um campeão que é muito mais debochado aí pelo público do que respeitado. Um rei, querendo ou não, sendo heel, principalmente até heel, tem que ser muito respeitado, apesar de ser odiado, mas tem que ser respeitado e impor muito respeito. E eu não vejo que os fãs respeitem aí o Baron Corbin como rei, comparando aí a outros reis dos rings que nós tivemos aí, o William Regal, que já ganhou aí do CM Punk, o próprio Booker T, que até hoje, anos depois de ter sido campeão, de ter tido esse título, até hoje é reverenciado como o King Booker, né? Então acho que o Baron Corbin dá passos aí para ser esquecido aí, lamentado aí como rei do ringue, mas não por culpa dele, muito em função da forma que a WWE tem colocado aí o Baron Corbin para lutar, fazendo essa figura muito mais de humor. As pessoas têm pena, acham graça dele do que o admirem como lutador. E ele querendo ou não, um bom lutador, sabe falar no microfone e luta bem sim. Então a WWE precisa rever como é que está sendo essa construção do Baron Corbin, porque do jeito que está, ele não está sendo um rei nada credível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Peço desculpas pela minha ausência, vou tentar ser mais presente aqui nesse canal, porque eu gosto muito de ter essa troca aí com cada um de vocês.
Então é isso, pessoal. Estamos juntos e até a próxima.